No Esquema, nosso canal de estudos e revisões sobre temas de biologia. Eu sou a professora Yara Fon. Hoje iremos esquematizar a fermentação. Lembrem-se, inscrevam-se no nosso canal, ative o sino de notificação para criar um hábito de estudo e deixem o seu like e comentários. Vamos começar! A fermentação é um processo de obtenção de energia que ocorre sem a presença do gás oxigênio, ou seja, é uma via anaeróbica de produção de energia, mas que vai ter como etapa inicial a glicólise. Sim, a mesma glicólise da respiração aeróbica. Lembram dela? Aquela etapa que ocorre fora da mitocôndria, no citosol? Vamos recordar um pouquinho desse processo. Na glicólise, haverá a produção final de 2 ATPs. Isso quer dizer que só são produzidos 2 ATPs? Não. O balanço final de produção de ATP é esse. Serão 2 ATPs sendo produzidos. Vamos entender isso aqui. Na primeira etapa da glicólise, a fosforilação da glicose, serão gastos 2 ATPs. Para que serão gastos? Para fazer a ativação química da glicose. E na segunda etapa, a oxidação da glicose, serão produzidos 4 ATPs. Então, vamos ver aqui, a glicose vai ser quebrada em 2 moléculas menores de ácidos pirúvicos, formando no balanço final 2 ATPs, utilizando como agente oxidante o NAD, que pegará o hidrogênio da glicose e será reduzido em NADH. A energia liberada nesta oxidação da glicose formará 4 moléculas de ATP. Como foram gastos 2 ATPs na primeira etapa, a glicólise então apresenta um saldo energético final de 2 ATPs, além das 2 moléculas de NADH e as 2 moléculas de ácidos pirúvicos que serão formadas. Na presença do oxigênio, essas moléculas de piruvato entrariam na mitocôndria para continuar o processo de respiração celular, produzindo mais ATPs. Mas aqui nós estamos falando da fermentação, e a fermentação é um processo anaeróbico. E digo mais, só irá ter como resultado esses 2 ATPs que já foram aí produzidos. Então acabou? Terminou a fermentação? Acabamos por aqui? Não terminou, ainda temos um pouco mais a estudar, porque os NAD, que foram utilizados para oxidar as glicoses, se transformaram em NADH. Só que vai haver a necessidade de novas moléculas de NAD para oxidar novas moléculas de glicose. Então, esses NADH precisam entregar o hidrogênio para alguma molécula para voltar a ser NAD e fazer o seu papel de oxidação da glicose. Por isso que a fermentação não pode parar aí. Então, em resumo, a etapa final não serve para formar ATP, e sim para converter o NADH em NAD para ser novamente utilizado para oxidar outras moléculas de glicose que entrem no processo de fermentação. E se a fermentação continua, nós também continuamos com o nosso esquema. O ácido pirúvico pode seguir 2 caminhos metabólicos a depender dos seres que estejam realizando a fermentação. Ele pode seguir o caminho da fermentação alcoólica ou o caminho da fermentação lática. Na fermentação alcoólica, os 2 ácidos pirúvicos formarão 2 moléculas de etanol e 2 moléculas de gás carbônico. As leveduras, que são fungos unicelulares, fazem esse tipo de fermentação. É um processo utilizado pelos homens também nas indústrias alimentícias para a produção de bebidas alcoólicas, como o vinho, a cerveja. E no finalzinho eu trarei para vocês uma curiosidade com relação às bebidas destiladas. Esperem aí, aguardem. Os pães também são produzidos a partir da fermentação alcoólica. O fermento biológico é formado por levedura. Ao final do nosso esquema, eu trarei uma curiosidade sobre os pães. Agora vamos ver o outro tipo de fermentação. O outro tipo de fermentação é a fermentação lática, onde haverá a produção do ácido lático a partir de 2 moléculas de ácidos pirúvicos produzidas na glicólise. E também da conversão do NADH em NAD. Então, o NADH vai entregar aquele hidrogênio e vai formar o ácido lático, neste caso. Os seres que mais fazem esse tipo de fermentação são as bactérias, algumas muito conhecidas por nós como as lactobacilos, que produzem o iogurte. A maioria dos queijos também resultam desse tipo de fermentação lática. Só lembrando que nesses casos, a molécula que sofre a fermentação é a lactose. No nosso corpo, as fibras musculares também se utilizam deste recurso na ausência do oxigênio.
Então, quando fazemos exercício físico, por exemplo, precisamos de muita energia e pode ocorrer a utilização de todo o oxigênio na quebra da glicose para liberar energia para aquele local que está necessitando. E isso vai limitar o oxigênio para aquelas células. Ou mesmo quando bloqueamos a passagem do oxigênio para algum local por uma posição inadequada, uma perna cruzada, por exemplo. Em situações como estas células fazem a fermentação lática, o que causa uma fadiga muscular, uma cãibra, que são provocadas pelo excesso de ácido lático no local. De certa forma, esse desconforto serve para alertar o nosso organismo de que precisamos diminuir a quantidade de exercício ou precisamos modificar a posição que estava ali inadequada para permitir que o oxigênio consiga chegar a esses locais. E para finalizar, eu vou trazer aqui algumas curiosidades sobre a fermentação. Você sabia que toda bebida alcoólica passa pelo processo de fermentação alcoólica para a produção do etanol? A gente ouve muito falar em bebida fermentada, bebida destilada, porém, mesmo a bebida destilada, antes ela passa pelo processo de fermentação alcoólica para produzir o etanol e aí sim vai passar pela destilação. Uma outra curiosidade é com relação ao crescimento da massa do pão. A massa de pão cresce graças à produção do gás carbônico na fermentação alcoólica. Então, ali é um fungo, uma levedura que é utilizada no fermento biológico, onde vai haver a fermentação alcoólica e na fermentação alcoólica a produção de quê? Etanol e gás carbônico. Essa produção do gás carbônico que faz com que aquela massa cresça. Por fim, vamos aqui acrescentar aquela cerejinha do bolo, acrescentar um dado importante ao nosso esquema. Algumas bactérias, elas fazem uma fermentação que é denominada de fermentação acética, oxidando as moléculas de etanol, aquelas que foram produzidas na fermentação alcoólica. E aí vai ocorrer a produção do ácido acético, que vai ser utilizado para produzir o vinagre. Neste caso, falamos em fermentação acética. E aqui finalizamos o nosso mapa mental sobre fermentação com as principais informações. Estude através dele ou crie o seu. Bons estudos, fique em paz, tchau!